eles me deram o trabalho bem fácil de homenagear meu pai e pregar na mesma hora. So they're like, just do both. Fala sobre o legado dele, faz uma mensagem mais guiada a ele. Não é algo fácil, mas em Provérbios diz: ouçam meus filhos a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento. Eu falo que a pessoa que eu mais aprendi na minha vida, easily, foi meu pai. Não aqui necessariamente na igreja, mas em casa. E meu pai foi alguém que não teve que me dizer muita coisa. E eu agradeço a Deus por isso, que não foi pelas pregações, não foi pelos ensinamentos, mas somente por ver a vida dele, ver como ele vive, eu aprendi tudo que eu precisava de aprender. E eu louvo a Deus por isso. Mas ele já falou muita coisa. E eu estava fazendo uns cálculos bem rough assim, e pensando se tem 52 domingos geralmente por ano. Vamos supor que ele pregou 42, 43 domingos cada ano. Eu já vi o meu pai pregar na minha vida só 1.050 vezes. Se só na minha vida de adulto, assim, né? Lembrando, se fosse pegar everything in my lifetime, passava quase de 2.000. E isso é sem contar conferências, isso é sem contar domingos que tem 2 cultos. Então eu coloquei o título dessa mensagem como Ditados de um Pai, porque o meu pai é conhecido por algumas frases que ele tem. Você pensar aí, deve ter uma frase, um saying, um ditado que já marcou a sua vida. E as I grew up, tinha vários desses que eu já escutei, em parte porque nasci aqui, né? E de vez em quando você tira um homem de Piracanjuba, mas não tira o Piracanjuba do homem, né? E saem umas frases meio assim que eu tenho que colocar no Google depois para entender o que ele está falando. Mas eu coloquei Ditados de um Pai, o nome dessa mensagem. Se vocês quiserem abrir comigo em Jó, capítulo 11. Jó, capítulo 11 foi o texto que eu estava meditando e veio à mente pensando sobre essa mensagem. Deixa eu dar um segundinho. Jó, capítulo 11, versículo 7. Diz o seguinte: você pensa que pode descobrir os segredos de Deus e conhecer completamente o Todo-Poderoso? O céu não é limite para Deus, mas você não pode chegar até lá. Deus conhece o mundo dos mortos, mas você não conhece. Ele é maior do que a terra, mais vasto do que o mar. Se Deus passar e prender alguém e o levar a ser julgado, quem o poderá impedir? Deus conhece as pessoas que não valem nada. Ele nunca deixa de ver suas maldades. No dia que os jumentos selvagens nascerem mansos, as pessoas sem juízos vão ter sabedoria. Jó, vire o coração para Deus e ore com as mãos estendidas para Ele. Abandone o pecado que mancha suas mãos e não deixe a maldade morrer na sua casa. Então você andará com a cabeça erguida, puro, firme e sem medo. Você não lembrará dos seus sofrimentos, que serão como as águas passadas que a gente esquece. A sua vida brilhará mais que o sol do meio-dia, e as suas horas mais escuras serão claras como o amanhecer. A história de Jó é uma história bem conhecida, um homem que Deus descreve como bom, como justo, blameless in his sight. E vem esses sofrimentos na vida de Jó. Jó é um homem que antes tinha tudo, tinha a vida perfeita, era um homem íntegro diante de Deus e começa a sofrer, perde tudo, dinheiro, família. E aí vem os amigos de Jó a tentar dar uns conselhos a Jó. Jó são quase 30 livros de discursos, os amigos dele com Deus, amigos com ele, dando dicas para Jó in what is happening, o que está acontecendo na vida de Jó. E o meu primeiro ponto, o primeiro ditado do meu pai que veio à mente é: o errado não é tão ruim como aquilo que parece certo. O errado não é tão ruim como aquilo que parece certo. Meu pai, antes de ser um bom pastor, um bom pregador, para mim ele é um bom professor. Muita gente conhece ele como professor Oliveira, porque ele foi professor em seminário, foi professor em faculdade. E uma pregação não é nada mais apenas disso. É uma apresentação da palavra de Deus e ajudar a esclarecer, ajudá-la a ser entendida a um público. E eu não tenho dúvida que uma das coisas que mais fere a igreja hoje, ainda mais na minha geração, são os ensinamentos errados.
ou indo um pouquinho além, os ensinamentos que parecem ser certos. Porque a minha geração é a geração do TikTok, dos Reels. Se não for 90 segundos ou menos, a gente não presta atenção. É scary quando você começa a ver os estudos de atenção de gente entre 18 e 35 anos. O attention span é menos que 120 segundos para a gente conseguir reter uma informação ou focar em uma informação. Então a gente pega nossos ensinamentos em clips rápidos, no verse of the day, algo tão lindo que o Bible Lab fez, que já estragou tanta gente, porque a gente pega aquele um versículo e li a Bíblia hoje. Peguei meu ensinamento de hoje. Eu vi aquele reel daquele pastor e é isso. E esses ensinamentos que parecem ser certos estão levemente levando o povo mais e mais longe de Deus, pensando que estão aproximando. Eu lembro quando o Justin Bieber começou a falar muito sobre Deus, essas coisas, e ele falou sobre fumar maconha. Quando maconha foi legalizada aqui em Massachusetts, o meu small group do Spark na época veio até mim e disse, so now it's legal, so now we can do it, right? Agora que é legal, a gente pode, porque o pecado é aquilo que está contra a lei. Aí veio o Justin Bieber, que estava falando muito sobre Deus na época, e ele falou, não, a igreja vai catch up com a sociedade. Pode fumar maconha, isso é algo porque a nossa mentalidade está antiga. Os crentes podem, devem, não é pecado. E se o baby falou, o povo vai fazer, né? I knew something bad was going to happen. Mas sabe o quê? Ele não estava tão errado. Porque os conceitos, sim, mudam. Os conceitos que regem a sociedade mudam. Antes o Elvis Presley era o homem mais sujo da música, já era essa coisa uau. E hoje é difícil escutar uma música no rádio por causa das letras. Conceitos sociais mudam, evoluem, são fluidas. E com isso também vem ensinamentos, e a Bíblia nos ensina, nos avisa que vão ter falsos profetas no nosso tempo. Que vai ter gente que vai estar pregando, dizendo que é a palavra de Deus, e não é. Então aquilo que parece, o errado não é tão ruim como aquilo que parece certo. Mas uma coisa a gente sabe, a palavra de Deus não muda. A sociedade pode mudar, a mentalidade pode mudar, coisas que um dia foi aceito e agora não é, ou vice-versa, mudam sim, mas a palavra de Deus é eterna. Ó Senhor Deus, a tua palavra durará para sempre, ela é firme como o céu. Firme como o céu. Os amigos de Jó pensavam que eles estavam fazendo a coisa certa. O que eles estavam fazendo, eles estavam deturpando, eles estavam twisting, eles estavam pegando um pouquinho de verdade, colocando do jeito errado, estavam misturando palavras que parecia certo na época, textos do Velho Testamento, do Antigo Testamento, e falando essas coisas para Jó, parecendo que era a coisa certa. O que eles falavam? Bom, Deus é justo. É verdade. E se Deus é justo, Ele não vai deixar um homem justo sofrer. Se você está sofrendo hoje, é porque tem um pecado aí que a gente não está sabendo. Tem algo aí na vida de Jó que ok, ele parece estar com a vida toda perfeitinha, mas não está. Tem alguma coisa aí. Então, Jó, o que você tem que fazer é arrepender. Limpa suas mãos. Nos diz o que é esse pecado. E se você arrepender, se você tirar essa mancha das suas mãos, o que ele fala? Suas horas mais escuras serão claras como amanhecer. Mateus 5. Porque ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus. E dá chuvas tanto para os que fazem o bem, para os que fazem o mal. Todo mundo sofre. Os amigos de Jó estavam falando algo completamente errado. Por quê? Porque ninguém é justo, primeiramente. E o sofrimento e as bênçãos vêm tanto como para os bons e para os maus. Todo mundo vai sofrer. Oh, que música. Eu não posso nem falar essa frase, mas eu escrevi, né? I was like, o povo já vai para esse lado. Que vem para o meu próximo ensinamento de Jó, que é, eu acho, o ditado mais conhecido do meu pai. Uma coisa. Vira para a pessoa do seu lado. Uma coisa. Outra coisa é outra coisa. O sofrimento é uma coisa. O pecado é outra coisa.
O pecado é alguma coisa, o sofrimento é outra coisa. E aqui os amigos de Jó estão fazendo essa conexão entre os dois. E o livro de Jó é conhecido como livro de sofrimento, como The Big Question of Why Do We Suffer? E Deus nunca realmente responde essa pergunta de Jó. O que Deus faz é fazer mais perguntas para Jó. Ele fala, mas você é o que segura o universo nas suas mãos? Você sabe porque as águias voam desse jeito? Do you know why the fawn or the deer do this and do that? É você que colocou as estrelas em todas as constelações para dizer para Jó o quê? Você não entende tudo. Os pensamentos de Deus são além. O porquê a gente tem sofrimento, we don't really know. Deus faz o que Ele quer, porque Ele é Deus. Deus não faz as coisas porque Ele é Deus. Deus retém tempo fácil das pessoas porque Ele é Deus. Deus abençoa as pessoas porque Ele é Deus. E Deus faz o que Ele quer fazer. Aí o problema vem quando nós tentamos fazer essas ligações, essas conexões com uma coisa e outra coisa. Sabendo que há coisas no mundo que nós nunca vamos saber a resposta. Então, ao invés de tentar explicar o mundo, fazer essas conexões, comece a perguntar para Deus, qual que é o meu propósito no meio desse mundo? Não, por que isso está acontecendo? Mas Deus, como que você quer que eu reaja dentro dessa situação? Qual que é o meu papel no meio disso? His ways are higher, His ways are deeper. No one truly understands God. Mas uma coisa a gente sabe. Deus não é homem para mentir. E a palavra dele é eterna. E se ele escreveu, a palavra dele vai se cumprir. Então, uma dica aqui para você que está tentando ajudar alguém, que está sendo o amigo de Jó nessa situação, em vez de tentar explicar a vida dos outros, fazer essas conexões para os outros, fala o que Deus já prometeu. Fala o que Deus já escreveu. Deus me falou. Não, Ele já falou. Já está escrito. If we would just stick to this. Se você focasse em falar a Bíblia, a ler promessas sobre a vida de alguém, ao invés de falar, I think you should do this. Olha que Deus já falou sobre a sua vida, sobre essa situação. Eu acho que 90% dos problemas entre as igrejas, entre os cristãos, iam acabar. Porque a palavra de Deus não falha. A nossa, sim, pode falhar. We judge off of mere appearances. Mas Deus pode julgar righteously because He knows the heart. We do not. E aqui eu acho que muitas pessoas vê a situação dos amigos de Jó de um jeito errado. Os amigos de Jó não estavam errados por interferir. O problema não foi que eles foram palpitar na vida de Jó. Deus responde isso. No último capítulo ele fala why he's mad at Job's friends, porque eles não falaram a verdade sobre mim. Versículo 7, capítulo 22. O erro foi as suposições que eles fizeram sobre a vida de Jó em coisas superficiais. O interferir é o nosso chamado. Que as pessoas falam, não, os amigos de Jó foram certos no começo. No começo, o que eles fizeram? Jó estava lá sofrendo, eles foram até Jó, sentaram com ele, colocaram as cinzas na cabeça e ficaram lá lamentando com ele, crying with him, mourning with him. Isso que era o certo para os amigos de Jó fazer. Not necessarily. Deus nos chama para interferir. Eu preguei sobre isso para o Axe essa semana, estou até com medo do tanto de texto o povo vai estar mandando julgando os outros. Deus nos chama para entrar na vida dos outros e interferir. Segundo Timóteo, corrija, repreenda, encoraja com toda paciência e ensino. Mas o segredo é isso. É corrigir, é repreender, mas encorajar. Gálatas diz, irmãos, se alguém é surpreendido em alguma transgressão, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com espírito de mansidão. Os amigos de Jó não queriam restaurar ele. Eles queriam condenar ele.
Eles querem falar, ó, isso está acontecendo porque tem algo errado na sua vida. Eles estão falando, ó, o seu problema é isso. Tem algo aí que está errado que ninguém sabe. Tem algo escondido aí, Jó. Então lava suas mãos, limpe isso. Não. E o errado é que eles estavam pensando que eles estavam fazendo a coisa certa e colocando o nome de Deus ainda. Quem prega o evangelho ou corrige sem a luz no final do túnel, que a libertação em Cristo, está fazendo algo muito perigoso. Para não falar que está pecando. Semana que vem ele pode corrigir se ele quiser. Deus corrige. Deus ensina. Mas Ele sempre nos dá a esperança. Quem prega o evangelho falando sobre o pecado, falando sobre o que está errado, você que tenta ajudar alguém, corrigir alguém, só para falar do pecado da vida do outro, está pecando. Porque a palavra de Deus é o quê? Que nós todos somos pecadores. Mas há uma luz no final do túnel. Há libertação, há salvação para as nossas vidas que vem somente em Cristo Jesus. Não em a gente lavar nossas mãos, não em a gente expor nossos pecados, não em corrigir as situações. Não, porque Deus, o sangue de Jesus nos libertou. Eu estava pregando em uma igreja um dia, em uma reunião de jovens, e veio um jovem conversar comigo. Ele falou, Pedro, queria confessar algo para você, algo que eu nunca falei para ninguém. Ninguém sabe. Já falei, meu Deus, here we go. E ele... Eu tô tendo muita dificuldade com homossexualidade. Isso é um menino que era adolescente, deve ter tido 16 anos, 17 anos. E ele falou que ele estava struggling com homossexuality desde que ele tinha 8 anos, 9 anos. E eu perguntei para ele, mas bom que você está falando comigo, mas você já falou para um líder de pequeno grupo? Ele falou, essa é a parte do problema. Porque eles me disseram que para eu ser liberto, eu tenho que saber a origem. E eu queria saber se eu fui abusado quando eu era criança. Porque eles me ensinaram que se você foi abusado como criança, a chance de você ter esse sentimento, de você ter esse struggle é bem mais alto. E eles me ensinaram que a única maneira de ser liberto do meu passado, ou de qualquer passado, é de colocar isso nas mãos de Deus. E você tem que orar sobre aquela situação, orar sobre o que aconteceu para Deus libertar aquilo. E aqui está um menino de 16 anos, 17 anos, falando que o sonho dele era ser pastor, o sonho dele era falar sobre Deus aos amigos deles, mas que ele felt trapped, que ele não conseguia fazer isso porque ele não conseguia ser liberto, porque ele não tinha noção se ele foi abusado ou não. Então ele falou, Pedro, você ora por mim para Deus revelar para nós dois aqui se eu fui abusado e se eu fui para ser liberto sobre isso? E eu só tinha uma coisa para falar para ele. Eu falei, sim, a gente pode orar e talvez Deus vai explicar a origem e talvez Deus não vai explicar a origem. Mas isso não muda o fato que Deus já te libertou. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que fizeram coisas novas. Você já foi liberto por causa dele. Não por causa de uma oração, não por causa de algo que você fez, não por causa que você descobriu a origem ou não, porque você é dele e ele te libertou. Então, as origens das coisas, o porquê, talvez a gente nunca vai saber. Mas isso não te impede de move forward, de continuar, de ser liberto. Porque a realidade é que ninguém merece esse amor de Deus. A verdade é que a gente nem procurou a Deus primeiro. He was already, como a gente canta, running after us, breaking down walls, chasing after us. Deus nos encontrou quando a gente menos merecia. Que vai ao meu último ditado e um dos ditados, meu ditado predileto do meu pai. A primeira vez que ele falou isso foi em um casamento de uma amiga minha. Falou, ame mais as pessoas quando elas menos merecem. Porque quando elas menos merecem, mais elas precisam. Ame as pessoas quando elas menos merecem, porque quando elas menos merecem, mais elas precisam. Deus nos amou quando a gente menos merecia. Romanos diz, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós, quando ainda vivíamos em pecado. Jó era um homem bom. Jó era um homem honesto. A história de Jó termina
boa para Jó. Bem com Jó. Good for Job, whatever. A história de Jó acaba como? Com a vida dele sendo restaurada. A família dele volta e é próspera. O dinheiro volta, o terreno, os animais. Mas, do mesmo jeito que o sofrimento de Jó não veio por causa de uma culpa de algo que ele tinha feito, a restauração de Jó também não veio por ele ser sem culpa. Jó errou muito nessa história dele com Deus. No sentido de o quê? Jó duvidou de Deus. Jó lutou com Deus. Jó questionava Deus e limitava o que Deus podia ou não podia fazer. Mas uma coisa o Jó fez, ele nunca largou de Deus. O Jó estava lutando, mas ele estava lutando com Deus. Jó tinha perguntas, mas ele levava as perguntas a Deus. Jó tinha dúvidas, mas ele levava essas dúvidas a Deus. Quando você briga com seu esposo, sua esposa, vocês brigam, mas vocês estão brigando junto, para fazer esse trem acontecer melhor. Vocês estão lutando para o amanhã ser melhor do que o hoje. E vocês estão brigando, mas vocês querem estar brigando junto, porque com outros você não briga, não. Eu estou brigando, mas eu quero estar brigando com você. Por quê? Porque o amor está lá. Porque você entende que é aquela pessoa. Porque você entende que você quer o futuro é com aquela pessoa, é para restaurar, para melhorar aquilo lá. Jó estava fazendo, era isso. Jó tinha suas questões com Deus, Jó tinha suas dúvidas, Jó tinha suas dificuldades, mas ele lutava com Deus. O segredo é isso. E muitas vezes a gente julga as pessoas superficially, vendo um momento de dificuldade, de questionar, de dúvidas. E muitas vezes a nossa reação é de ser um amigo de Jó, de falar, resolve os pecados aí primeiro. Muda isso, muda aquilo. Em vez de falar o quê? Talvez não possa ajudar também. Talvez eu não sei a resposta desse momento. Mas vamos levar isso para os pés de Jesus. Vamos levar isso para Deus. Vamos lutar juntos com Deus. Vamos ter nossas dúvidas in God's embrace. Vamos levar essas dúvidas para Deus, porque Ele tem as respostas. E é assim que Jó é restaurado no final. Porque Jó entende o quê? Que ele é apenas um homem. Um homem que não merecia as respostas, não mereciam as bênçãos. Que ele não era um homem tão bom e honesto por si mesmo, mas ele era bom e honesto por quê? Porque Deus fez ele desse jeito. Eu já preguei vários aniversários do meu pai e disse que ele era o melhor pai do mundo. Já falei como que ele é o Superman, he's my best superhero. Como ele consegue enfrentar as coisas por quem ele é, que realmente ele é especial. And in reality, those things aren't fully true. Ele não é um Superman, ele é fraco. Ele tem suas dificuldades. Ele tem suas dúvidas e seus questionamentos. Ele tem os tempos difíceis. Chega às 5 horas da tarde e não é nada sem um cafezinho e um pão de biscoito. Um biscoito de polvilho. Mas uma coisa ele é. Ele é um homem com o coração voltado a Deus. Ele é um homem com o coração segundo o coração de Deus. E eu acho que o segredo é isso. Não mede a sua vida por aquilo que acontece ou não acontece. Eles pediram para eu pregar sobre o legado que ele deixou. Você quer deixar um legado? Caminha com Deus. Caminha com Deus. Você não merece, ninguém merece. Você não é o melhor, ninguém é o melhor. Mas quem está vazio, prontos para ser enchidos por Deus, Deus faz grandes coisas. Uma coisa que eu sempre vi no meu pai era isso. É que ele era humilde. Ele entendia que não ia ser um busboy, um bank teller lá de Piracanjuba, num lugar difícil, numa situação de família difícil, com muito sofrimento, que ia impactar milhares e milhares de pessoas. Mas ele sabia, se ele somente entendesse essa posição dele diante de Deus, que eu sou nada,
Mas Deus pode fazer grandes coisas com alguém que não merece. Ele conseguia impactar o mundo. E eu acho que é isso que Deus nos dá a oportunidade de ter. Sim, somos pecadores, sim, não merecemos. Mas há uma luz no final do túnel. Nós temos um Deus que é justo, mesmo se nós não somos justos. E Ele é o melhor juiz. E por que Ele é bom que Ele seja o juiz? Porque Ele é gracioso. Because He's forgiving, because He's loving. E Ele ama os filhos dele. E é assim que vem esse legado que você pode deixar, assim que vem essa paz que supera qualquer entendimento. Submete às mãos de Deus quando o tempo não está fácil. Submete à mão de Deus quando não faz sentido, quando as situações não apontam. E seja essa pessoa na vida de alguém. Não de julgar os pecados, não de condenar, falar é isso, é aquilo, mas falar, deixa eu te levar a Deus. Deixa eu te levar aos pés de Jesus. E vamos deixar Ele te libertar. Vamos deixar Ele te mudar. Deus, a gente te agradece por esse amor, Deus. Como Jó descreve, que é tão profundo, tão largo. Quem somos nós para tentar entender o Criador dos céus e da terra? Quem ordena as estrelas em suas constelações? Deus, vivemos em um mundo, sim, que a gente não entende. Um mundo com sofrimento, um mundo com dificuldade. Um mundo quando às vezes parece que a gente está fazendo tudo certo e mesmo assim nada está dando certo. Ou Deus mesmo, talvez a gente olhe para nossas vidas mesmos e vê alguém que não é merecedor, vê alguém que não tem muita coisa de bom. But you look at us and you call us holy and blameless in your sight. A royal priesthood, your special possession. Oh Deus, nos ensina a nos ver, nos enxergar como o Senhor nos vê. De entender, sim, somos humildes, sim, não somos merecedores, mas o Senhor nos amou. Period. Acabou aí. Nosso passado é passado. Vida pré-Jesus, vida pós-Jesus. Deus, queremos ser libertos, Deus. Não por nosso entendimento. Nós queremos paz, não paz por entender situações. Queremos ter felicidade, não só quando as situações promovem felicidade, mas a gente quer estar aos seus pés entendendo everything is okay se eu estiver com Ele. Mesmo minhas dúvidas, mesmo minhas questões, mesmo esses tempos difíceis estão ok, porque Jesus está no barco. Deus, a gente não quer pedir só por tempos fáceis, a gente não quer pedir só por bênçãos, a gente não quer pedir para nunca duvidar, nunca te entender. Não é isso, Deus. Mas a gente peça que quando vier essas situações, quando a dificuldade vier, quando a nossa carne for fraca demais e a gente errar, ou a gente duvidar, o dia que a gente não consegue chegar até o Senhor, nos traz mais perto, Deus. Que nossas dúvidas podem ser com você. Que nossas dificuldades podem ser do seu lado. Que os tempos difíceis podem ser com você no barco, junto com a gente, falando, it's okay. Deus, obrigado que você nos amou quando a gente menos merecia. E nos ajude, Deus, a estender esse amor para os que não merecem também. Que a gente pode só olhar para os nossos amigos e não ser com os amigos de Jó pensando, será que está acontecendo aí na vida deles? Mas com a mentalidade de, eles têm coisas acontecendo na vida deles sim. Igual tem na minha. Mas é diante do Senhor que a gente vai ser liberto. Deus, obrigado que o Senhor nos escolheu. Obrigado que o Senhor nos libertou. Obrigado que o Senhor nos encontrou quando a gente ainda estava longe do Senhor. E que o Senhor nos trouxe por perto. Eu agradeço pela vida do meu pai, Senhor. Que o Senhor escolheu ele. Te agradeço, first and foremost, por estar na vida dele. Por se revelar a ele, Deus. E por dar essa coragem para ele. Essa coragem de quando as situações não faziam sentido,
a sua realidade, a sua cidade, a sua família, nada talvez fazia sentido com aqueles sonhos, aqueles desejos que estavam no coração dele, mas que o Senhor deu a coragem dele a acreditar no Senhor e de segurar na sua mão para onde você fosse levar ele. Deus, continue dando essa força, essa sabedoria, esse entendimento e essa paz, Senhor, que supere qualquer entendimento, todo entendimento, que ele possa olhar não porque está na frente, not on what is ahead of him, mas ele possa sempre estar olhando para o Senhor, e sabendo que se ele está com você, o Criador dos céus e da terra, ele está em boas mãos. Obrigado, Senhor, por nos escolher e por nos libertar. E no seu santo nome que a gente ora. Amém, e amém, e amém.